Olá! O portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as 8 perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de 2 minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e plano de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos 4 anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Juvenal Kondak, 76 anos, empresário e produtor rural, é bacharel em Ciências Contábeis, cursou Administração de Empresas e pós-graduação em Turismo e já foi secretário de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão de Nova Friburgo entre 2013 e 2016. Juvenal, obrigada pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no portal conversando com vocês e com os telespectadores. Vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Nós temos que recuperar os pilares da economia de Nova Friburgo, que é o turismo, a agricultura, a moda íntima, né, o setor, e também a questão da área de serviços, que todos esses setores foram afetados de forma diferente, né, pela pandemia. Então, nós vamos ter realmente que fazer um esforço muito bem de recuperação. Houve prejuízos em todas as áreas, principalmente na área de turismo, na área agrícola. Então, nós vamos realmente estar trabalhando junto com os dirigentes desses setores para recuperar isso, que é fundamental para manter uma economia sadia em nosso município. Perdemos muito dinheiro na agricultura, com folhagem, com flores em Vargem Alta. O nosso turismo praticamente parou, hotéis, restaurantes, pousadas, né? E o setor também de comércio foi muito prejudicado pelos protocolos de segurança, porque tiveram que ficar fechados por um período enorme. Então, é realmente reativar esses setores, trabalhar junto para que a gente possa realmente fazer Friburgo voltar a girar com a intensidade que ele girava antes do processo de pandemia. O senhor ainda tem direito a algum tempo. Pretende encerrar por aqui ou quer continuar? Nós podemos dar na continuidade de falar sobre cada um desses. Então a gente vai agora para esporte. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas aqui na cidade? Na verdade, quando você diz que não tem, nós estamos falando do atleta de alta performance. O meu foco é com o esporte de base, o esporte de bairro, o esporte de colégios. Vamos patrocinar Olimpíadas intercolegiais, né? Vamos incentivar aquelas disputas bairro a bairro, porque com isso você leva a família junto com o filho para um fim de semana, para uma quadra esportiva que não precisa ser uma quadra de primeiro mundo. Então, vamos trabalhar o esporte de base partindo dos colégios, né? Isso é fundamental. Isso tira as crianças da rua, tira as crianças dos maus hábitos que a gente está acostumado a ver aí. E, eventualmente, quando você desenvolve esporte dessa forma, partindo da base, você acaba selecionando pessoas que possam ir para o esporte de alta performance. Vamos trabalhar as escolas, os bairros. É daí que nascem os atletas que podem competir no futuro, né? E esse que já tem projeção, eles têm um financiamento mais fácil, eles têm patrocinadores, entendeu? E a gente pode incentivar que as empresas locais patrocinem esses que se sobressaírem
dessas disputas de base que são muito positivas, não só pelo aspecto esportivo, mas principalmente porque você junta a família com o aluno e com isso você evita uma série de problemas que nós estamos vivenciando aí. Ok, candidato à assistência social agora. Segundo informações técnicas, 7.000 famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? Bom, é fundamental que se cumpra a legislação existente. É evidente que você não pode forçar um morador de rua a sair daquela posição e ser internado em uma casa de recuperação. Mas nós temos os elementos, nós temos os psicólogos, nós temos os médicos, nós temos as casas de recuperação que conseguem fazer milagres nessa área de pessoas em situações de risco e desabrigados no meio da pandemia. O que acontece é que Friburgo, com 2011, teve várias e várias áreas consideradas como áreas vermelhas que impossibilitavam esses moradores de continuar nas suas residências. E muito disso não foi cumprido. As pessoas foram indenizadas, saíram e alguém ocupou de novo essas residências, essas casas. Então nós temos um problema muito grande no entorno de Nova Friburgo. Isso pode ser observado em bairros como o Rui Sanglar, o Alto de Olaria, o Horto do Vino, que são áreas que deveriam estar desocupadas, cujas casas foram indenizadas e os moradores regressaram. Então, nós estamos correndo realmente esse risco, temos que fazer um trabalho muito sério para evitar um segundo desastre como o que ocorreu em 2011. Educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia, sem deixar de investir nas estruturas das escolas? Não, ninguém vai substituir a escola e o professor em sala de aula, mas evidentemente ficou assim escancarado que nós precisamos adotar as novas ferramentas tecnológicas para melhorar o nível do ensino, não só em Nova Friburgo, mas no Brasil como um todo. O último IDEB mostrou isso, mostrou que, na média, os estudantes de Friburgo estão muito parecidos com a média Brasil, que é muito pouco, é abaixo de 5. Isso, para competir num mercado globalizado, internacional, como a gente tem hoje aqui, é muito pouco. É muito pouco, porque quando você compara o estudante brasileiro com o estudante de outros países, você observa que o Brasil está consistentemente nas últimas posições. O exame do PISA mostra isso. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo, evidentemente, primeiro, dar uma melhor condição ao magistério. Né? O magistério tem que ter um mínimo de salário garantido, que é o piso nacional. Nós temos que capacitar esse magistério para que ele possa usar as ferramentas tecnológicas. Nós temos que preparar as escolas com equipamentos, internet de alta qualidade. Nós temos que preparar as famílias para esse novo ambiente educacional, porque sem as famílias ajudando, você imagina 3, 4 filhos numa casa pequena, com problemas de internet e de equipamentos. Então nós temos que fazer um esforço muito grande
para construir esse novo ambiente educacional, porque isso é fundamental. Se a gente não fizer isso, nós vamos formar mão de obra barata para empresas chinesas, americanas e alemães. Candidato, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Na verdade, eu acho que em termos de mobilidade, nós temos que parar com essa coisa de quebra-mola, inverter mão de direção. Eu acho que nós temos realmente que partir para um grande estudo de mobilidade no município, envolvendo principalmente, né, Olaria, Conselheiro, centro da cidade e até Lumiar e São Pedro da Serra nos finais de semana, porque eles estão com problemas sérios de mobilidade. Nós temos que examinar todos os modais: automóvel, ônibus, caminhões, motocicletas, bicicleta e pessoas transitando. Só com um estudo dessa envergadura, com respostas cientificamente apuradas em cima do estudo, é que eu pretendo gastar dinheiro público, dinheiro da prefeitura, que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, em qualquer modificação em termos de mobilidade dentro de Nova Friburgo. Nós estamos numa situação trágica, né? Porque a concessionária de serviço público está atuando na cidade há mais de 2 anos sem contrato, sem licitação. Então, eles não se sentem na obrigação de atender o nosso usuário. Eles estão simplesmente trabalhando nas linhas que não dão prejuízo. A parte social foi esquecida, né? E a gente entende porque o empresário está aqui e não quer perder dinheiro sem ter a certeza de que ele vai ter a continuidade de serviço pelos próximos 10 anos. Então, temos que fazer a licitação dos serviços, temos que fazer esse estudo e, partindo daí, efetivamente, tomar as medidas necessárias e que são muito importantes para a população de Nova Friburgo. Vamos para a saúde agora. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município? Bom, no meu plano mais de governo, eu coloco de forma muito clara: vamos dobrar as equipes de saúde da família. É ali na base que você resolve a grande maioria dos problemas da saúde de Nova Friburgo. Mas a gente pretende ir um pouquinho adiante, né? Mudar esse quadro de saúde que é terrível. Nós queremos informatizar todo o setor. Com a informatização, nós vamos criar o prontuário eletrônico, né? Nós vamos permitir, quer dizer, eu estou falando muito em humanizar a saúde, nós vamos permitir que exames e consultas sejam marcadas via internet, via telefone. É um absurdo nos dias de hoje, com a tecnologia que nós possuímos, você obrigar o cidadão a levantar de madrugada, entrar numa fila de posto de saúde para conseguir uma senha para então marcar uma consulta, uma entrevista ou um exame. Então, nós vamos fazer isso, vamos humanizar. Eu estou trazendo para Nova Friburgo um médico que tem origem aqui em Olaria, uma família de Olaria, que trabalha hoje em Niterói, em Maricá. Ele está vindo para Friburgo para cuidar da saúde. E nós vamos colocar essa saúde mais humanizada em prática, informatizando e facilitando a vida daqueles que precisam realmente do SUS. A saúde é um ponto nevrálgico de Friburgo, não só do ponto de vista que se gasta muito para fazer essa saúde, se gasta muito mal. Então, vamos gastar o que for necessário, mas para atender
efetivamente a população e não ter essa... Deixa eu só interromper, candidato, são 2 minutos para a resposta. A gente vai para o próximo tema, que é turismo agora. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para os ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em curto prazo? Olha, são tantas as carências na área que fica difícil em 2 minutos você explicar. Eu tenho no meu programa Mais de Governo tudo isso detalhado. Então, juvenal.com.br, você tem lá detalhes. Mas vamos falar um pouquinho. Realmente, nós temos uma natureza exuberante, nós não sabemos explorar isso ainda. Os nossos parques estão abandonados. Nós perdemos o véu na noiva, está lá seco, nós não... O cão sentado é figurativo, né, como imagem, como símbolo de Friburgo, mas se você for lá, você vai ficar decepcionado. Você tem uma natureza no lado de Lumiar e São Pedro da Serra, as cachoeiras, as matas, que não estão sendo utilizadas como deveriam ser para atrair visitantes de bom padrão econômico. Então, nós temos... Eu trabalho na área ali do Telefree, entende? Nós estamos produzindo morango ali, que é uma fruta que, combinada com chocolate, agrada desde o cabeça branca até a criancinha. E está faltando muito, está faltando tudo. Então, vamos revitalizar os circuitos são muito importantes. Vamos vender pacotes de Nova Friburgo. Você não consegue comprar um pacote de Nova Friburgo nas lojas de viagem do Rio ou de São Paulo. Então, nós temos toda a chance de recuperar uma quantidade fantástica de visitantes, né? De empregar muita gente, e nós não estamos sabendo fazer isso. Finalizamos agora com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Todo um esforço em torno das colônias que formaram Nova Friburgo. Nessas colônias nós temos uma diversidade de música, de costume, de gastronomia, que, se bem explorada, vai trazer gente à vontade para Nova Friburgo. Então, é em torno das colônias que nós vamos trabalhar essa parte cultural. Agora, nós temos que valorizar cultura. No meu programa Mais, eu estou propondo que nós façamos a construção de um centro de artes lá na Praça do Suspiro, naquele terreno que foi agora incorporado ao município, por uma desapropriação. Então vamos construir ali um centro de arte moderno, vamos disponibilizar barracas padronizadas e estilizadas para os artistas locais e vamos dar valor ao nosso teatro, que está fechado há tanto tempo, à Praça das Colônias, que está fechada há 2 anos, que poderia estar representando tudo isso que eu falei em termos de música, gastronomia, sabe que está lá fechada. Parece que existe algum problema com bombeiros, está faltando vontade da gente colocar isso em funcionamento. Se você olha o anfiteatro aberto, que seria ideal para os espetáculos agora no período de pandemia, e está lá criando capim. Então, evidentemente que nós temos que mudar esse estado de coisa. Cultura é fundamental e ninguém melhor do que Nova Friburgo e as suas colônias formadoras para você criar nessa diversidade atrativos fantásticos para um mercado potencial de Rio e Niterói. Ok, estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Ok, eu quero dizer para vocês que eu não caí aqui de paraquedas, né? Esses cabelos brancos aqui, eu tenho mais de 50 anos de uma vitoriosa carreira na iniciativa privada. Eu tive a experiência, o conhecimento do setor público, porque eu trabalhei lá 4 anos como secretário de Finanças, Desenvolvimento Econômico. Então eu conheço a iniciativa privada, eu conheço o setor público e eu sei como a roda roda lá dentro. Então eu, vendo o estado de abandono que está o nosso município, potencialidades que não estão sendo realizadas, eu resolvi colocar a minha cara na reta e vim dispor do meu tempo, de que eu poderia estar fazendo outra coisa para me dedicar a Nova Friburgo por mais 4 anos. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020.